Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, está no ar o programa Papo Certo de hoje. Nós estamos aqui para trazer assuntos de relevância e do dia a dia, nas mais diversas áreas do direito, empreendedorismo, turismo, política e imobiliário. Bom, e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante, que é sobre inteligência emocional, um tema que pode mudar a vida das pessoas, como mudou a minha. E quem está conosco aqui hoje é a doutora em psicologia, a doutora Vanessa Marques. Seja muito bem-vinda ao programa. Boa noite, muito obrigada pelo convite, é uma satisfação estar aqui. O nosso Papo de Saúde, doutora Vanessa, ele é muito assistido e participativo também. Então você que está aí já conosco, ligadinho no Papo Certo, participe enviando a sua pergunta ou comentário, também sua sugestão, através do 3029 80 80. Agora a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e o nosso programa também está sendo transmitido pelos principais canais digitais, através do 521 da NET Claro e 513 da Vivo. E lá pelas redes sociais, YouTube e Facebook, vocês também podem já ir lá compartilhar. Doutora Vanessa, muito se fala sobre inteligência emocional, mas para quem está nos assistindo, de fato, o que é a inteligência emocional? A inteligência emocional, ela envolve vários conceitos, é um tema estudado há muitos anos e, de uma forma resumida, ela significa a capacidade que nós temos de identificar, reconhecer, gerenciar as nossas emoções e usá-las ao nosso favor. E como nós sabemos se estamos tendo ou usando a inteligência emocional? De acordo com a forma que a gente vai gerenciando e lidando principalmente com as situações de conflito. Eu costumo dizer que quando está tudo bem, todo mundo é amigo e fica tranquilo. No momento que as coisas, as dificuldades começam a acontecer, os conflitos, as divergências, a gente vai percebendo então que muitas vezes a gente acaba tendo um comportamento e reações desproporcionais à situação. Muitas pessoas também têm dificuldades de persistirem através dos seus objetivos em virtude de não terem então desenvolvido a sua inteligência emocional. Doutora, assim, às vezes assim, quando a gente se depara com pessoas com personalidades muito diferentes, né, com ideias muito diferentes, a gente às vezes as pessoas tendem a se irritar muito, né? Até estar brincando, a vontade de matar aquela pessoa, né? No sentido figurado, obviamente, né? É possível controlar as nossas emoções? É possível a gente controlar os comportamentos e, através dos comportamentos, a gente regular as emoções. As emoções são estímulos que a gente recebe o tempo todo e sente o tempo todo,
de uma forma involuntária. Elas servem para a nossa preservação e também para que a gente consiga poupar um tempo de energia e raciocínio. Então, entra aqui um monstro no estúdio. Eu não preciso de muitas análises para saber que é um ambiente, por exemplo, de perigo, que é algo ameaçador. Então, eu já vou sentir um medo e isso leva segundos para acontecer. Então, as emoções, nós sentimos ela através de estímulos, tanto internos quanto externos, e na depressão a gente tem, por exemplo, muitos estímulos e pensamentos internos que vão fazendo com que a gente se sinta cada vez mais triste e negativo, e nós vamos então mudando, né, e controlando isso através do desenvolvimento. Então, todas as pessoas podem desenvolver e melhorar a sua inteligência emocional. E, Vanessa, como podemos fazer para usar essas emoções ao nosso favor? Através da identificação e do reconhecimento. Nem todas as pessoas conseguem identificar, reconhecer e saber o porquê que elas estão sentindo algo naquele determinado momento. Então, isso requer um treino e nós também temos perfis emocionais distintos. Então, a gente tem aquelas pessoas que são mais retraídas, por exemplo, outras são mais agressivas. Então, de acordo com o perfil, né, pessoas que conseguem, que têm uma maior facilidade de se controlar, outras não. Então, nós temos, através de técnicas e principalmente de um processo de desenvolvimento pessoal e de psicoterapia, como melhorar essa autopercepção e esse gerenciamento das emoções. Essa autopercepção, eu imagino que passa um pouco pelo nosso autoconhecimento. Exatamente. Que isso tem várias técnicas, né, com profissionais habilitados, com psicólogos, para a gente poder se conhecer mais. Nós nos conhecendo, talvez a gente vai conseguir, talvez, lidar mais com aquela situação, né? Tipo, eu sou uma pessoa muito objetiva. Quando eu me deparo com uma pessoa que é muito detalhista e muito calma, antes eu me irritava muito. Mas eu sabendo que eu sou uma pessoa desse perfil, eu tenho que saber me controlar, porque a outra pessoa é diferente de mim. Perfeito, exatamente. Mas é difícil, esse autoconhecimento não é uma coisa que se leva um tempo para você. Não, nós passamos a nossa vida nos conhecendo porque a gente tem como prever algumas situações, mas a gente não sabe exatamente como nós vamos agir quando ocorrem as situações. E a inteligência emocional, por mais que a gente tenha um estudo, um preparo, ela só vale na prática, no momento em que eu estou aplicando. Eu quero deixar dito que se para um adulto já é desafiador saber lidar com as emoções, imagina para uma criança, que vamos falar bastante sobre isso também aqui no programa de hoje. Vanessa, de que forma a inteligência emocional pode impactar o alcance dos nossos objetivos? Através, então, muitas vezes do quanto a gente consegue lidar com as nossas frustrações. E isso é um reflexo da nossa criação. Então, a capacidade da tolerância à frustração, ela é uma necessidade emocional básica da infância e está muito quantos pais conseguiram suprir essa necessidade ou não. Os pais ou cuidadores. Então, quanto maior a nossa capacidade de postergar as nossas gratificações, melhor será a nossa inteligência emocional. Doutora Vanessa, aqui o pessoal de casa, quem tem relacionamento não é uma coisa fácil. Como a inteligência emocional pode nos influenciar e nos ajudar nos nossos relacionamentos? Ela tem um papel muito importante na qualidade das relações de uma forma geral. E numa relação é muito importante que a gente reconheça e identifique o que é do outro e o que é da gente. Então, quem tem a inteligência emocional mais desenvolvida, uma capacidade de empatia, que também está dentro da inteligência emocional, uma capacidade de melhor adaptação. Então, a inteligência emocional, ela também está envolvida nessa auto-performance que a gente vai tendo na capacidade de se adaptar a diferentes situações que numa relação a gente passa por muitas dificuldades.
Então, ela tem tudo a ver e pode ajudar muito. Fala-se muito sobre os principais princípios, pilares da inteligência. Traz para a gente isso, por favor. Então, nós temos aí a identificação e o reconhecimento das emoções, eu conseguir identificar o que eu estou sentindo. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Independente do grau de instrução, a gente pode perguntar para uma pessoa, tá, mas nesse momento, o que que tu sentiu? Algumas pessoas não conseguem reconhecer o sentimento, outras têm mais facilidade de reconhecer o que pensou em determinada situação. Então, identificar e reconhecer essas emoções, saber por que que elas ocorrem e gerenciar, que é seguir a vida lidando com elas. Então, por exemplo, a gente sai de casa de manhã prevendo o nosso dia. E às vezes o nosso dia é péssimo. Como que a gente se motiva para seguir no outro dia empenhado com as nossas organizações e tarefas? Então, lidar com ela, gerenciar, se automotivar para seguir, ter empatia e usar tudo isso ao nosso favor. Esse automotivar para seguir é forte. Traz para a gente sobre isso, por favor, Vanessa. A automotivação tem muito a ver com a inteligência emocional, que é essa capacidade de envolver, capacidade de inspirar os outros e também de lidar com as frustrações. Então, assim, não é que tudo dá certo na vida da pessoa, é principalmente lidar com dificuldades, com momentos difíceis de vida que a gente passa na nossa vida por perdas, por situações inesperadas e também lidar com questões positivas. Então, até para conseguir lidar e gerenciar situações positivas. Às vezes a pessoa muito feliz, ela pode ir no shopping e estourar o cartão de crédito e depois ela vai ter consequências, ela pode beber em excesso e sofrer um acidente. Então, até esse gerenciamento das emoções, ela é tanto para questões mais assim, num foco, numa perspectiva negativa, quanto também gerenciar nossa emoção, senão nós vamos para um outro extremo, que também é muito danoso. Pai, eu nunca tinha pensado sobre essa gestão quando a gente está muito feliz. Eu não tinha pensado nisso, se trouxe uma reflexão bem importante, o pessoal de casa também está assistindo, que hoje a gente pensa nos momentos difíceis, né? Como é que eu vou sair desse momento difícil? Mas quando a gente está num momento muito feliz, também pode ter um descontrole aí, né? Com certeza, tem certos prejuízos. É característico até de alguns episódios dentro de um quadro de bipolaridade, né, que é onde a gente tem o oposto da depressão e as pessoas acabam sendo mais impulsivas. E na inteligência emocional, com o controle dessa emoção, nós não temos essa impulsividade. Doutora Vanessa, e assim, nós adultos, como a Amanda comentou, não é fácil. E como é que a gente pode ajudar no desenvolvimento da inteligência emocional nas crianças? Então, nas crianças está muito ligado ao reflexo dos pais. Então, tem toda uma questão de componente genética, né, que influencia muito, o temperamento, né, essa capacidade dos perfis, mas os pais precisam ser saudáveis emocionalmente para que as crianças também sejam. Então, vai ser muito o reflexo da inteligência emocional desses pais na criança. Ah, que responsabilidade para quem é pai e mãe, né, nessa hora que agora... Bom, a última pergunta desse bloco, doutora Vanessa. Todos nós podemos desenvolver a nossa inteligência emocional? Sim, todas as pessoas que têm a vontade, porque para tudo na vida, para todas as coisas, as mudanças, elas requerem passar por sacrifícios. Então, assim, lidar com isso, ter essa vontade de melhorar e se desenvolver é possível. No momento que a gente toma uma decisão e uma mudança de autocuidado, de autoconhecimento, todas as pessoas podem melhorar nesse sentido, com certeza. O processo de mudança nunca é fácil, né? A gente sair da nossa zona de conforto é difícil. Mas às vezes a zona de conforto não fica confortável. Ah, muito bem, muito bem. E as pessoas procuram ajuda nesse momento. Que bom, né? Quando conseguem perceber que realmente precisam de ajuda e buscam. Isso faz toda a diferença.
Bom, pessoal, o Papo de Saúde está muito bom, mas um intervalinho rapidinho com os nossos apoiadores Prime Gourmet e Fortus Group. Já voltamos. Que tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Quero convidar vocês para passarem lá no nosso Instagram, papocerto.com.br, e enviar um direct para sugerir o assunto, o tema e até mesmo o convidado que tu queres ver aqui no programa. Então vamos para a primeira pergunta desse bloco, né? E gostei de perguntar para a Vanessa, doutora Vanessa, qual a relação da empatia com a inteligência emocional? Então, existe uma relação bem significativa, sendo que a empatia já proposta na perspectiva do Goleman, né? Do Daniel Goleman. O livro que eu li, que eu recomendo para quem está nos assistindo. Eu acho que, não sei se é um dos melhores livros, que é um livro que mudou a minha vida, foi Inteligência Emocional, da Quociente Emocional, do Daniel Goleman. Isso, ele é o que popularizou mais o tema e existe, então, vários livros do Goleman focados tanto para a parte do autoconhecimento, do desenvolvimento emocional, quanto na parte das relações também de trabalho. Então, é um tema muito procurado para que as pessoas, principalmente que lidam e gerenciam pessoas, buscam cada vez mais se desenvolverem dentro dos seus cargos. E, Vanessa, a inteligência emocional pode ser influenciada pelos nossos hábitos? Totalmente. Só concluindo, então, da parte da empatia, né? Então, a empatia, ela foi proposta já no conceito das perspectivas do Goleman e ela vai nos ajudar no reconhecimento das emoções do outro, em momentos onde a gente começa a parar de pessoalizar as coisas. Sabe quando o colega de trabalho chega com a cara fechada e a gente já parte do pressuposto que é algo com a gente? E aí nós temos um viés de confirmação, porque no momento que isso acontece, eu automaticamente tenho uma tendência a agir diferente e a outra pessoa também vai ter um resultado, eu agindo, né, novamente diferente com essa pessoa. Então, assim, muitas vezes as coisas vão se confirmando, mas a gente pode ter essa dificuldade de perceber qual que é também a minha relação. Né? Às vezes tem conflitos, pessoas começam a se sentir excluídas nos grupos. Quando a gente vai aprofundar, a gente percebe que essa pessoa também começou a se excluir. Então, na empatia, eu começo a perceber mais que nem tudo, né? Que o mundo não gira ao meu redor, que existem muitas vezes outros fatores, que aquela pessoa tem uma outra vida e ela pode estar passando por dificuldades e eu reconhecendo essa emoção através da minha percepção, da minha conexão. Nós temos, inclusive, neurônios chamados neurônios espelhos que favorecem essa identificação. Eu reconheço no outro, eu consigo me conectar e perceber o que o outro está sentindo.
né? Então, assim, o nosso cérebro, ele é muito maravilhoso e inteligente nesse sentido. Então, a parte biológica, ela já nos ajuda também. Nós temos aí todas as ferramentas para ter recursos e lidar melhor nessas situações. Então, quanto mais empatia eu tenho, obviamente eu consigo ter um cuidado melhor com as minhas atitudes e isso vai melhorar as minhas relações de uma forma geral. Essa questão da empatia acho fundamental. Tem pessoas que começam a falar, com um diálogo, começam a falar só de si e nem perguntam como é que o outro está, se ele está bem, pergunta da rotina, só fala de si. Então a pessoa acaba, às vezes, se distanciando das outras, um certo egoísmo, talvez, né, que acaba dificultando pela falta de empatia. Com certeza. Até tu falaste sobre isso, eu tenho uma conhecida que ela, além de não ter a empatia, toda vez que a pessoa vai contar algo para ela, ela sempre tem, o problema dela é sempre maior que o problema do outro, né? Então a gente vai vendo que realmente a falta da empatia vai afastando as pessoas, assim como o João trouxe agora. Sim. Mas voltando então sobre a influência da inteligência em relação aos nossos hábitos. Isso. Existem então alguns hábitos que são hábitos saudáveis e eles vão favorecendo então todo um conjunto de cuidados. Então vocês estão percebendo aqui que a inteligência emocional ela requer uma gama de atitudes, de recursos para que a gente consiga, então, ter um melhor resultado naquilo que a gente se propõe. Os nossos hábitos, os cuidados de saúde, o autocuidado, que eu costumo dizer assim, tem coisas, né? O que é o autocuidado? São as ações que só a gente pode fazer por nós mesmos. Então, ninguém pode me pegar pela mão e fazer o exercício por mim ou me levar na terapia nesse sentido. Eu preciso assumir as minhas responsabilidades e conseguir entrar nesse processo de melhora, de transformação. Então, hábitos saudáveis como a higiene do sono, né? Então, ter as horas de sono que são necessárias é importante. O nosso sono, ele vai regular diretamente o nosso apetite no dia seguinte, o nosso foco, a nossa capacidade de atenção e concentração, o nosso humor. Então, a pessoa mais cansada começa a ficar irritada, por exemplo, né? Ou com fome começa a ficar irritada. Então, o sono, ele regula tudo. Quando o sono está descompensado, descompensa o apetite, ou para mais ou para menos. Eu estava pensando, porque eu, mesmo com falta de sono, meu apetite continua igual, não perco a fome, né? Doutora, e qual assim a relação da inteligência emocional com os transtornos psicológicos? Então, alguns transtornos, sendo que a maioria deles tem um componente genético bem significativo, mas a gente percebe em consultório, por exemplo, alguns transtornos onde a inteligência emocional ela impacta no processo de continuidade do tratamento. Então, por exemplo, numa aderência ao tratamento, pessoas que têm uma menor tolerância à frustração tendem a desistir. Então, percebem que está tendo uma dificuldade, né, de mudar os seus comportamentos e quer desistir do seu tratamento. A gente sabe também que a atividade física, né, que também é um dos hábitos ali junto com o sono, cuidar do corpo, ela está, né, foi feito um estudo recente e se descobriu que a pessoa que consegue praticar atividade física, ela tem uma maior aderência e sucesso no seu tratamento farmacológico e psicológico, que entra a disciplina, que entra essa automotivação, que entra conseguir aceitar e entender as suas dificuldades, reconhecer o seu momento de vulnerabilidade. Então, as coisas acabam se envolvendo e nós vamos percebendo em alguns transtornos pessoas com algumas características mais presentes, como foi citado aqui, aquela pessoa com uma tendência mais egoísta. Então, a gente sabe que pessoas com transtorno de personalidade narcisista
terão menos inteligência emocional porque não consegue ter essa empatia, né? Por exemplo. Nossa, agora foi uma aula, assim, que eu fiquei parada olhando para a doutora Vanessa sem piscar o olho. Eu quero falar um pouquinho, a gente tem mais uns 3 ou 4 minutinhos de programa, sobre a questão das crianças. Quais são as necessidades básicas emocionais na infância? Então, na infância é um conjunto de fatores, tá? A principal delas é a criança se sentir pertencente ao ambiente, ter uma conexão com a sua família, se sentir amada, segura e protegida. Então, é aquela criança que, apesar de encontrar dificuldades, problemas, entrar em apuros, ela sabe que, apesar dela não ter tido, digamos, um bom comportamento, ela não tem o sentimento de desamparo ou de desamor. Então, eu posso fazer, mesmo que algo aconteça errado ou que eu não tire uma boa nota, que daqui a um pouco eu me desentenda com um coleguinha, o meu pai e a minha mãe continuam me amando. E, às vezes, as crianças, elas acabam entendendo que o amor está condicionado a elas serem perfeitas. Então, aí a gente tem um problema e muitos outros assuntos que derivam disso. Mas essa questão de se sentir amada, segura, protegida é muito importante, tá? E alguns pais mais focados nas suas necessidades têm essa dificuldade de conseguir desenvolver as crianças. A capacidade de autonomia, o senso de competência e independência, aqueles pais que não fazem pela criança. Às vezes tem crianças grandes que os pais dão banho, escolhem a roupa, a criança não serve nem seu prato de comida, não consegue escolher a sua roupinha que vai vestir, dorme com os pais, que isso também é assunto só para um programa, né, dos problemas recorrentes disso. Então, aquela criança que tudo a gente tem um viés para mais ou para menos. Tudo que é feito em excesso vai gerar prejuízos e o que falta e é negligenciado também vai. Então, essa questão dela ser incentivada na sua capacidade de competência e independência está totalmente ligado depois com o quanto ela não se sente fracassada quando algo dá errado, né? Então, a questão da autenticidade é uma capacidade emocional. Essa criança ser incentivada pela sua forma de agir. Muito obrigado. Acabou. Passou rapidinho, começou. Faltava mais Tocou musiquinha. Vamos trazer, então, o que faltou lá no nosso Instagram, pode ser? Sim. Então, maravilha. Combinado, doutora, muito obrigada. Infelizmente o tempo é curto e o papo estava muito bom, realmente. Obrigada. Não, vai ter que ter outro programa aí, vai ter outro programa sobre esse assunto. Um abraço especial, um agradecimento à nossa qualificada audiência, um grande abraço para os nossos telespectadores da fronteira, em especial o pessoal de Rosário do Sul. Olha, Rosário do Sul no Papo Certo de hoje. Pessoal, brigadão. Ficamos por aqui, então, amanhã, 20 horas e 30 minutos, mais um Papo Certo inédito para vocês. Até lá. Boa noite.